Olá! 11º dia do nosso devocional e hoje o nosso tema é Porte-se como uma rainha. Laís, que doideira é essa que você tá falando? Isso mesmo, porte-se como uma rainha que você já é. Hoje a gente vai falar sobre uma das grandes estratégias que Esther usou sem nem uma palavra. Tudo isso através de como ela se vestiu e de como ela entrou na presença de Deus. Desculpa, na presença do rei. Quando Esther saiu do período de jejum e oração, depois dos 3 dias, ela marcou e foi até a presença do rei. Mas ela não foi de uma forma comum, ela não foi usando seus trajes comuns. Antes disso, ela se vestiu como uma rainha, ela se vestiu seus trajes reais. Eu acredito, gente, que naquele momento, quando a porta do salão do rei abriu e ele viu ali Esther vestida como rainha, mesmo sem falar nada, o rei percebeu que não era uma ocasião normal. Esther não estava ali vindo falar com ele como esposa ou pedindo algo fácil. Ela estava ali, vestida com seus trajes reais, então ele deduziu que se ela se produziu daquela forma para falar com ele, é porque algo muito importante ela tinha para falar. E isso fez com que ele desse a voz a ela, porque senão, que nem a gente já falou outros dias, se alguém fosse à presença do rei sem ser chamado, ele poderia sim dar uma voz de execução da pessoa. Naquele momento, Esther foi muito sábia. Mas agora eu quero fazer um paralelo sobre a nossa vida. Como você tem se portado diante dos seus desafios? Como você tem se portado diante dos problemas? Você tem ido diante dos seus problemas com uma roupa comum? Eu quero te convidar hoje a olhar para os seus desafios, não da forma como se eles fossem superiores a você, mas de uma forma como vencedora, como rainha e como filha de Deus que sabe se portar diante dos desafios e das situações. Você não vai mais olhar para o seu problema e falar para Deus o tamanho do seu problema. Você vai olhar para Ele e falar para o seu problema o tamanho do seu Deus. Essa é a diferença. Quando a gente entende que o nosso Deus está sobre todas as coisas, a nossa postura muda. Quando a gente entende que Deus está conosco, a nossa postura e a nossa reação aos desafios muda. E é esse convite que eu quero te fazer hoje. Pega o seu devocional e escreve nele hoje tudo aquilo que tem te desafiado. Não pensa que Deus está olhando para o seu problema, como eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando, e isso daqui é muito pequeno para Deus cuidar. Ou então, isso daqui é tão grande que eu nem vou perturbar a Deus com isso. Não pense dessa forma. Deus é um Pai zeloso e Ele está atento a todas as situações. Tudo aquilo que você colocar diante dele, Ele ouve atentamente. Coloca diante de Deus hoje todos os seus desafios e nós vamos orar agora e nós vamos declarar que estes desafios já estão superados no nome de Jesus. Essa é a sua postura de rainha e é assim que você vai lidar daqui em diante como uma rainha, sabendo que Deus está com você. Vamos orar sobre isso? Pai, eu quero agora apresentar diante do teu altar essas situações. Eu não sei, Senhor, tudo aquilo que as tuas filhas estão passando, mas eu sei, Senhor, que essas situações têm sido desafiadoras. Portanto, agora nós apresentamos diante do teu altar e nós queremos, Pai, declarar a tua mão sobre essas questões. Senhor, que tudo aquilo que está paralisando as suas filhas, que tudo aquilo que tem, Senhor, mexido com elas em autoestima, em imagem, Senhor, questões sentimentais, mas também questões profissionais, questões físicas, Senhor, que o Senhor coloque a tua mão hoje de poder. Senhor, coloca a tua mão sobre as casas, sobre as famílias. Senhor, que essas situações com os filhos, com os maridos, com as famílias, Senhor, sejam hoje transformadas pelo nome de Jesus, porque nós cremos que o nosso Deus está acima de todas as circunstâncias.
Senhor, que hoje seja um dia de mudança no mundo espiritual e que cada uma de nós, Pai, possa olhar para as situações e declarar: eu tenho um Deus soberano a tudo isso, que está cuidando da minha causa. Eu hoje descanso no Senhor, pois o Senhor é comigo e vai solucionar da melhor forma possível. Por isso eu já te agradeço, Senhor, e te louvo por esses milagres que estão acontecendo hoje. No nome de Jesus. Amém.